Quando o assunto é controle de natalidade, são muitos os métodos, muitas as técnicas aplicadas, a variedade de mecanismos que são utilizados para esse controle são muitas. E a princípio todo cristão concorda em si que controlar, né, esse controle em si, ele não é equivocado, não é errado, não é pecaminoso. Aí eles começam a divergir porque alguns métodos, algumas técnicas, alguns medicamentos que são utilizados vão quebrar alguns princípios que eles entendem ser bíblicos, e seria utilizar esses métodos seria equivocado, seria antibíblico, seria pecaminoso. Então eu queria falar um pouco sobre esses princípios, digamos assim, que estão por trás tanto da aprovação de alguns métodos como da reprovação de outros, tá? Falando então daquilo que é mais comum entre os cristãos, que é eles reprovarem qualquer tipo de método contraceptivo que seja abortivo. E aqui vai entrar, por exemplo, os anticoncepcionais, né? A pílula do dia seguinte, o DIU. Então são métodos que não igualmente, não operam da mesma maneira, não atuam da mesma maneira, mas existe uma possibilidade mesmo que remota de aborto. Entendendo que aborto como quando se há um mecanismo utilizado impede um óvulo já concebido de prosseguir o caminho da vida. Então esse é o ponto. Alguém pode questionar se os anticoncepcionais realmente são abortivos. Nem sempre. Ele não é tão abortivo, por exemplo, quanto o DIU, mas ainda há uma possibilidade mesmo que remota de aborto, porque esse é um dos mecanismos do anticoncepcional, que é não permitir o óvulo concebido já colar na parede do útero e então ter a continuidade da vida, tá? Então, isso é um ponto comum entre os cristãos, ou seja, evitar métodos que causam aborto, ok? Segundo ponto, alguns tentam evitar métodos que não são naturais. É aquela velha questão do natural versus o artificial. Então, alguns, geralmente de linha mais católica, mas você encontra representantes dentro da igreja protestante também, acreditam que o método devido é o método que tem que ser natural. E aí vem a tabela, né, e outros mecanismos como a temperatura corporal da mulher, que são utilizados como elementos para se evitar aqui a concepção. Ah, Muitos vão dizer esse é um método legítimo, talvez o único legítimo, melhor dizendo, porque ele é natural. Tá? Então essa distinção entre natural e artificial, ela é no mínimo artificial, né? Você encontra na escritura, por exemplo, o vinho sendo atribuído a Deus. Nós sabemos que dentro dessa definição de natural e artificial, o vinho na verdade seria um elemento artificial, porque tem a mão humana envolvida, mecanismos humanos envolvidos, mas ainda assim a Bíblia nos coloca e dá o vinho como um presente de Deus, ok? Então essa questão entre natural e artificial, essa distinção, ela na verdade é meio que tola, né? Quando na verdade nós vivemos um mundo dentro dessa categoria de artificialidade constante, tá? Então eu não acredito que algo por ser natural torna-se, digamos assim, mais valorizado, mais importante. Você pega, por exemplo, o método da camisinha, que tem, em termos de intenção, o mesmo objetivo, por exemplo, da tabela ou da temperatura corporal feminina. As intenções são as mesmas, mas alguns vão dizer esse não é natural. E aí outros diriam até mais, aí outro princípio que alguns usam para fazer julgamento desses métodos contraceptivos, que é a questão do texto de Onã, lá em Gênesis capítulo 38, onde você tem Onã, né, deixando seu sêmen cair na terra, e alguns acreditam que ali é uma reprovação daquilo que depois ficou conhecido como onanismo, que na língua portuguesa se aplica tanto à masturbação como também ao que é conhecido como coito interrompido. Então, algumas pessoas condenam, por exemplo, esse método contraceptivo, o coito interrompido e a camisinha, baseado em Gênesis capítulo 38, essa passagem específica onde o texto claramente não nos diz por que Onã morreu, mas o fato é que Onan, naquele momento, ele não,
digamos assim, ele não foi morto porque deixou seu sêmen cair na terra. O texto não deixa isso claro para a gente, tá? Quando você compara essa passagem de Gênesis com a passagem de Deuteronômio, né? Quando você entende, por exemplo, que o Pentateuco é uma obra só e que as narrativas de Gênesis podem nos ajudar a entender melhor as leis que Moisés estabeleceu, elas estão ali como, digamos assim, um tipo de soma de entendimento, e você entende assim, você vai ver que lá no caso de Deuteronômio 25, a pessoa não era obrigada a ter uma relação sexual com a sua cunhada para, né, progredir ali a linhagem do seu irmão. Não havia essa obrigatoriedade. A pessoa poderia rejeitar, passava por um ritual lá de humilhação, onde recebia uma cuspida no rosto e tudo mais, mas a pessoa não era obrigada a isso. Então, se a lei não obrigava, e se eu leio essa lei à luz dessa narrativa, e a narrativa me ajuda a entender um pouco essa lei, Onan não morreu por isso, porque ele poderia ter rejeitado. O ponto para mim de Onan é que ele quer ter a relação sexual sem a obrigatoriedade da possibilidade de trazer um filho, que é o ponto ali, o objetivo é aquele ali. Tá? Então, lançar a mão de textos como Gênesis 38 para proibir, por exemplo, a camisinha ou o coito interrompido, eu acho meio furado isso, né? Voltando para a ideia do natural versus não natural, por exemplo, você pega a camisinha e compara com a tabela, que os dois, em termos de intenção, são basicamente os mesmos. Você pega, por exemplo, a tabela e outros mecanismos naturais, muitas vezes eles não permitem que a mulher, por exemplo, tenha relação sexual no período em que ela está mais, digamos assim, o seu corpo está mais pronto para aquilo. Então eu creio que nesses mecanismos chamados naturais, né, quem é mais prejudicado é a mulher, porque a mulher, enquanto seu corpo está pronto, preparado para aquele ato sexual, ela é colocada de lado para esse controle de natalidade, tá? Então, voltando agora para a ideia da camisinha, em Gênesis 38, eu diria que essa é uma passagem que você não deve lançar a mão para falar de métodos contraceptivos, tá? Muitos também lançam mão dessa passagem e também de uma argumentação mais especulativa teológica para falar, por exemplo, de que todo ato sexual tem que ter, pelo menos em termos potenciais, a possibilidade de gerar uma criança. Tá? A visão mais forte dentro do catolicismo, mas também você encontra representantes dentro do protestantismo. E a ideia pode ser utilizado também em Gênesis 38, mas a pessoa pode lançar mão da ideia de que o que é mais importante, qual o principal objetivo de Deus na sexualidade? É a procriação, vamos dizer assim. Qual o problema com essa ideia? Primeiro, Gênesis 38 não diz isso, tá? E segundo, essa ideia, né, de uma hierarquização dos elementos da sexualidade, para mim é problemática. O que acontece? A Bíblia apresenta o sexo com vários objetivos, tá? Controle, né, contra a incontinência, Paulo vai usar essa expressão lá em 1 Coríntios capítulo 7, trazer a unidade do casal, tem toda a questão estética do sexo muito bem colocado no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Você encontra essa ideia também. Então, a procriar, ter prazer, né? A palavra brincar lá no livro de Gênesis aplicada ao ato sexual. Então você tem o lazer, você tem a unidade do casal, você tem enfim, são vários os propósitos e elementos ou particulares que estão envolvidos na sexualidade ou no ato sexual. O problema é quando você começa a querer hierarquizar e dizer que se não houver a possibilidade de ter filho naquele ato, né, não é o método correto. Então a camisinha, há possibilidade de ter filho ali com a camisinha? Não, então não pode usar a camisinha. O problema é que quem usa a tabela e diz que é natural e proíbe a camisinha porque não deixa aberta a possibilidade de ter filhos, tem a mesma intenção, que é o controle de natalidade. Né? Não faz sentido isso na minha cabeça. Mas voltando à ideia dos particulares da sexualidade, como resolver isso? Eu vejo que do lado católico você percebe essa ideia de que todo ato sexual deve ter a possibilidade de ter filhos, como a procriação sendo, dentre os vários propósitos da sexualidade, o propósito primeiro, mais importante. E dentro do protestantismo você encontra não tanto uma hierarquização, né? E aí também gera um problema porque é como se todos os elementos tivessem o mesmo valor.
Então você fica numa segunda nuca de bico, onde de um lado você tem os particulares da sexualidade tendo, digamos assim, uma hierarquia de valores, e do outro lado uma certa igualdade dos particulares. O que eu creio que é mais importante é ter uma leitura do tipo onde você procura uma integralidade, uma tentativa, digamos assim, de manter todos os elementos da sexualidade presentes, tá? Integrais, presentes ali, numa plenitude. Eu creio que o ato sexual, todo ato sexual deve, então, eu não devo entrar nem nessa ideia de hierarquia, nem igualar todos, mas eu tento colocar todos presentes e, evidentemente, alguns eu vou ter que tirar, alguns particulares, por razões que deveriam ser honrosas. Tá? Essa basicamente é a minha ideia aqui. Eu não creio que hierarquizar os particulares ajuda. E também não creio que igualar ajuda. O que eu creio é que você pega elementos como, por exemplo, fertilidade, incontinência, prazer, unidade do casal, evidentemente o elemento pactual, tudo isso tem que estar envolvido. Se eu for tirar algum elemento desse, eu tenho que tirar por força maior. Minha mulher não pode ter filhos, eu tiro o elemento da fertilidade. Mas eu sei que está faltando alguma coisa. Eu, o desejo é de uma plenitude. O desejo é que todos os particulares estejam envolvidos para que eu possa experimentar a sexualidade na sua plenitude. Mas nem sempre isso vai poder acontecer. Às vezes, um dos membros, né, do casal ali, um dos cônjuges, pode estar, digamos assim, limitado fisicamente para um certo ato, mas ele pode ajudar o outro num certo alívio. Então, você tira um elemento, né, que é a presença física corporal total, mas você tira esse elemento não por, digamos assim, por conveniência. Por exemplo, uma das questões envolvendo a questão da laqueadura e da vasectomia, por exemplo. Muitos questionam esses métodos porque eles afetam o corpo, né? Mexem com o templo do espírito. Eu creio que, se for por uma questão de conveniência, sim, eu acho equivocado. Mas nem sempre optar pela laqueadura, optar pela vasectomia, optar pela camisinha, esses mecanismos são acionados não, nem sempre por conveniência. Alguns casos, sim, por conveniência. Muitas pessoas entendem filhos como peso, como um tipo de fardo, realmente. E você vive, sim, uma era que existe uma mentalidade contraceptiva. Isso é muito claro. As pessoas não querem ter filhos, querem mais ter animais. Há sei lá, uma imbecilização das pessoas em tratar animais como filhos, por exemplo. E você vê cada vez mais essa ideia de ter filho como algo de menos valor, evidentemente. Muitos escolhem não ter filho por conveniência, por egoísmo. Às vezes até um egoísmo descarado e aberto, quando alguém diz que não tem condições de ter filho, porque filho exige muito, existe uma vida sacrificial e tudo mais. Ok. Mas o meu ponto é, na sexualidade bíblica, a fertilidade, a presença do corpo como um todo, o pacto, a aliança, tudo tem que estar envolvido. Se não está, se algum elemento vai ser retirado, que seja por razões honrosas, por necessidade real, genuína. Então, às vezes, a pessoa pode escolher realmente não ter filho por razões genuínas. Então, a fertilidade, que é um particular da sexualidade, vai ser tirado. Mas se for tirado, que seja por razões honrosas. Esse é meu ponto. Controle da natalidade não é algo errado em si. Mas também eu acredito que todos os elementos da sexualidade devem estar presentes no ato sexual. Então, a questão emocional, a questão física, a questão da fertilidade, até no livro como o livro de Cânticos, né, o Cântico dos Cânticos, você encontra um livro que celebra a sexualidade, você encontra elementos ali de fertilidade envolvidos, de ter filho no capítulo 3, no capítulo 8. Então, quando eu entendo a sexualidade bíblica, como é que eu entendo a sexualidade bíblica? Eu entendo como ela sendo construída por vários particulares e que eu preciso manter todos eles. E, evidentemente, que existem forças maiores que vão fazer com que eu tenha que tirar
algum desses elementos, de algum desses particulares, sabendo que eu estou privando, tirando um particular importante daquilo, sem hierarquizar e sem igualar, mas desejando todos os elementos presentes, sabendo que nem sempre eu vou tê-los presentes também, ok? É isso, galera. Valeu, até mais.